Salve, salve, galera! Muito boa noite a todos. Jova aqui, gravando esse vídeo mais cedo aqui. Ok? Vai entrar no ar mais cedo. Toda sexta-feira a gente solta o vídeo mais cedo, beleza? E atenção, hein? Hoje vai ter break news aqui, hein? Break news na situação, hein? Vai ter break news aqui na situação aqui. Vamos falar de Marcos Leonardo. Será? Ele é São Paulino, Jova, ele vai vir. Será? Já já a gente vai falar sobre Marcos Leonardo aqui. É rir para não chorar, tá? Vamos falar São Paulo e Cruzeiro, ok? Jogo que acontece amanhã em Minas Gerais. Tá bom, jogo difícil. Vamos falar quem será o 9 do São Paulo. Rapaz do céu, mas esse São Paulo tá maravilhoso no mercado, né? Mas nem jogador do futebol japonês a gente consegue trazer hoje em dia. É vexatório. Vamos falar do mercado do São Paulo à procura de um 9. Mas cadê o Mailton, Jova? Cadê o Mailton? Já não estava contratado? Vamos falar sobre Mailton também. Na situação. Tá bom, galera? Antes de tudo aí, cara pálida. Sim, cara pálidas, deixa aí o triplo C maroto aí. Curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, cara pálidas. Gratuito, não custa nada, você não perde o dedo e ajuda a fortalecer a mídia alternativa. Se inscreva no canal aí, que é muito importante, tá? E aquilo que a gente já vinha falando, tá? Já escolhi o vencedor da camisa, tô tentando falar com a pessoa para depois anunciar aqui, ok? Se a pessoa não responder até o final de semana, vou ter que premiar uma segunda pessoa. Beleza? Tô tentando entrar em contato aí. Fiquem espertos aí, galera. Principalmente nos comentários que vocês deixam no vídeo, tá? Tô tentando se comunicar com a galera nos comentários dos vídeos, tá? Porque tem gente que a gente não tem gente que participa, só que a gente não tem o contato. Então, o primeiro contato vai ser onde? Nos comentários do vídeo. Por isso que eu peço para vocês, sempre comente os vídeos aí, assista até o final. Beleza? Vamos que vamos aí para mais um vídeo aí. Já se inscreva no canal, clica no botãozinho hypar, que é muito importante também. Tá bom? Vamos lá, galera. Vamos que vamos para mais um vídeo aí. Break news, vamos de break news aí na situação. Vamos falar de Marcos, para acabar com isso logo, né, gente? Eu não gosto de ficar aludindo o torcedor. Então vamos de break news aí. Olha só. Ai, meu Deus do céu, é foda. Um time tem dinheiro, o outro tá estrupiado aí, quebrado, né? Financeiramente, muito. Já mais uma vez eu tenho que falar para vocês aqui, o São Paulo o São Paulo não tá quebrado financeiramente porque o Aladim esfregou a lâmpada, né? Esfregou a lâmpadazinha lá, o Aladim, saiu, né? O palmeirense, o corintiano esfregou a lâmpada, saiu o gênio da lâmpada, e um dos 3 desejos foi: deixa o São Paulo quebrado financeiramente, Aladim. Não foi isso. O que aconteceu com o São Paulo é o seguinte: estrupícios, com nenhuma condição administrativa para administrar o clube nos últimos 15 anos, quebraram o São Paulo, e hoje o São Paulo não consegue trazer jogador nem que está no futebol japonês. Mais uma vez, São Paulo não consegue trazer jogador que está no futebol japonês. Já já vou trazer notícia para vocês aí, tá? E vocês vão comprovar que isso é verdade. Então, gente, quebraram o São Paulo porque foram incompetentes. E hoje a gente não consegue disputar com ninguém por jogadores de primeiro escalão. Notícia vinda do Rio de Janeiro aí: Flamengo avança por Marcos Leonardo em negociação com o Al Hilal, tá? Para 2025, tá? Então, o Flamengo já iniciou a conversa com o Al Hilal. E como tem grana, velho, vai trazer. Assim como trouxe o ex-Cotia, né? Luiz Araújo, que era da nossa base. A gente manda os meninos a preço de banana para a Europa, para fora do país. Aí os meninos, estou falando dos bons, né? Não estou falando dos estrupícios, estou falando dos bons. Aliás, os estrupícios nem vão para a Europa, né? Aí esses meninos eles querem voltar para o Brasil, São Paulo não tem dinheiro, Flamengo, Palmeiras, esses times acabam repatriando essa molecada, né? Tá aí o exemplo do Luiz Araújo, que é um dos melhores jogadores do Flamengo hoje, né? Então, não é o caso do Marcos Leonardo, não é jogador da base do São Paulo, mas é São Paulino, né? De infância.
Flamengo avança para contratar Marcos Leonardo junto ao Al Hilal. Tá bom, gente? Notícia lá do Rio de Janeiro. E se realmente o Flamengo quiser ele mesmo, eu não sei, velho, onde ele vai se encaixar no time do Flamengo. Tem tanto craque do meio para frente lá, né, que a gente não sabe. Mas se o Flamengo quiser, traz, gente. Mas traz fácil, né? Palmeiras contratou o Andréas aí, né, ex-Flamengo, contratou o goleiro Carlos Miguel. É isso, gente. Quando o time tem dinheiro, ele escolhe o jogador que quer trazer. Felizmente, esses estrupícios aí quebraram o São Paulo e hoje a gente não consegue trazer jogador que está no futebol japonês, tá? Mas vamos lá, gente, vamos que vamos. Olha o nome. Mas fique tranquilo, torcedores. A gente não consegue trazer Marcos Leonardo, não conseguimos trazer jogadores de primeiro escalão. Mas fica tranquilo. Logo, logo a diretoria aparece com um Gustavo bem diferentão aí na situação, né? Vai acabar trazendo uma terceira, quarta opção que está em outro clube, né? Como trouxe o Dineno aí, que era a terceira, quarta opção do Cruzeiro. Aliás, parece que o Dineno era a quarta, né? A terceira opção é um jogador que o São Paulo está atrás, né? Que foi nosso Carrasco, nosso Sul-Americana e etc e tal, mas, gente, trazer jogador que é terceira, quarta opção fica muito difícil, né? Aliás, continuando nesse assunto aí do possível 9 do São Paulo tá no mercado aqui, ó lá, tá? Notícia do Lance, tá? De acordo com pessoas próximas ao atacante Gustavo, meu Deus do céu, atualmente no Xangai Port da China, o São Paulo fez uma sondagem pelo jogador. A procura, no entanto, não passou disso, graças a Deus, né? Só falta trazer o Gustavo. Aí, velho, aí é tiração com a cara do torcedor, né? Mas o São Paulo tá no mercado, galera. O São Paulo continua no mercado aí, tá? São Paulo também foi atrás do Pedro Rocha, fez consulta sobre o Pedro Rocha, né? Lembra daquele Pedro Rocha que 20 anos atrás fez sucesso, um sucesso no Atlético Paranaense de momento lá, aí foi pro Flamengo, não jogou porra nenhuma, bateu cabeça aqui, bateu cabeça ali, ninguém quis, está no Remo hoje, o São Paulo foi atrás dele. E olha só, gente, ele é artilheiro da Série B com 10 gols, tá? Jogador do Remo atualmente. Só que o São Paulo não vai conseguir trazer nem o Pedro Rocha, né? Porque o Remo não tem interesse em negociar o jogador. O São Paulo hoje não consegue trazer, com todo respeito ao Remo, tá? O São Paulo não consegue trazer jogador hoje do Remo. Vocês estão entendendo a situação nossa? Por isso que eu dou risada quando escuto o nome de Marcos Leonardo. O São Paulo não consegue trazer jogador do Remo. Série B. É isso, gente. É o que aconteceu aí para esses incompetentes quebrarem o clube aí, né? Financeiramente falando aí, tá? Mas o São Paulo ainda procura. O São Paulo está no mercado atrás de um 9, né? O São Paulo aí estava próximo, né? Eu ouvi muito lugar falar que o São Paulo estava bem próximo de contratar, né? Um camisa 9, né? Para substituir o André Silva. Aí o São Paulo foi pro Japão, né, gente? Foi procurar jogador no futebol japonês e olha só, FC Tóquio, tá? O FC Tóquio recusou romper contrato de empréstimo com o atacante Marcelo Rian. Ontem comentamos sobre o Marcelo Rian, mostramos alguns números dele, né, no futebol japonês. Continuando aí, se recusou a romper o contrato com o atacante Marcelo Rian para que ele possa vir para o São Paulo. Nos bastidores, São Paulo há muito pessimismo, né, sobre a contratação do jogador. Ou seja, São Paulo não está conseguindo trazer jogador do futebol japonês, né? O jogador pertence ao Sogan, tá? Ele está emprestado ao FC Tóquio. O FC Tóquio não vai abrir mão do jogador agora que está emprestado, né? Não vai reincidir com o jogador. Então, o São Paulo simplesmente não consegue trazer o Marcelo Rian hoje. São Paulo não consegue trazer jogador do futebol japonês. São Paulo não consegue trazer jogador da Série B. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Não, mas pode ficar tranquilo, torcedor, tá? Lá no social, ó, tá os trinques do social lá, né? Teve uma festinha bem diferentinha recentemente lá, né?
Ó, tá os trinques do social lá, tem quadra de bocha, né? Tem... Lá tá os trinques. Lá é de primeiro mundo, tá? Só que o futebol nosso... E aí a gente é obrigado a escutar falar nome de Gustavo, velho. É o fim do mundo, né, gente? É o fim do mundo. Gente, ó, lista de lesionados do São Paulo. Olha só, cara. E jogadores de peso do elenco, né? Tanto peso esportivo como financeiro no caixa, né? Lucas, tá? Lucas Moura, Oscar, Caleri, André Silva, Rian Francisco, Arboleda. Esse moleque hoje estaria titular absoluto do São Paulo com o Crespo, tá? O Rian Francisco. É a contusão cara, eu fiquei mais puto foi essa contusão do Rian, velho. Hoje ele seria titular fácil do São Paulo aí. Não só agora porque o André se machucou, para mim ele já teria ganhado a posição de titular do São Paulo do André Silva aí, tá? Algum tempo já. Continuando aí. Arboleda, Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio. Aliás, eu ouvi falar que o Luiz Gustavo possa ser que ele nem jogue mais bola. Tá? A gente deseja que o jogador retorne, né? Retorne com saúde também, mas, gente, também né, tem que se definir, vai voltar ou não vai? Porque ele tem um custo alto ao clube. Aí fica nessa, né? O clube tá rico, mesmo tá milionário, São Paulo tem grana para trazer quem quiser, e é isso aí. Continua com o jogador, não sabe se o jogador vai voltar a jogar bola ou não. É uma maravilha, né? O clube tá rico aí, né, Casares? Tá às mil maravilhas, aí São Paulo tá bem financeiramente, né? Então, eu ouvi falar que dificilmente ele volta a jogar, o Luiz Gustavo. Tá? Torcemos que ele volte aí, né? Encerre a carreira de uma maneira bacana, né? Eu escutei falar que talvez ele faria um jogo só de despedida pelo São Paulo. E o contrato tá, né? Os meses estão passando. Uma maravilha, né? O clube tá rico, beleza. Gente, falar do Lucas Moura aqui, mais um pouquinho do Lucas Moura. Vamos lá. Isso aqui é nota do São Paulo, tá? O atleta Lucas Moura, que sofreu uma lesão ligamentar parcial, né? Estiramento na cápsula posterior do joelho direito, com indicação de tratamento conservador. A página do São Paulo já passando aquele paninho bem diferentinho, né? Vem se queixando de incômodo no local, razão pela qual passará por um exame, etc. Já passou pelo exame e amanhã estará fazendo uma pequena cirurgia aí, né? Foi até inclusive um médico dele que comentou isso, né? Então falando que ele volta, estão falando que ele volta contra a LDU no primeiro jogo. Eu gostaria que isso fosse verdade, porque para mim o Lucas seria um jogador muito importante nessa caminhada do São Paulo, tanto em Libertadores como Campeonato Brasileiro. Agora, gente, dá para acreditar? Dá para acreditar? A gente tá esperando a volta dele desde março. Aí volta, 2 jogos, sai, para mais 2, 3 meses. Espero que seja corrigido isso, né, cara? Acho que até ele tá aflito com essa situação, porque o Lucas é um cara que eu acredito que ele queria estar em campo para ajudar os amigos, tá? Lucas e o Caleri, tenho certeza, cara, que ambos aí queriam estar muito dentro de campo para ajudar o São Paulo nesse momento, né? Mas eu não culpo os jogadores aí pela contusão, mas, gente, que o São Paulo tem que rever a preparação física aí permanente aí da Barra Funda, precisa, viu? São Paulo precisa rever essa preparação física, porque não é de agora que toda temporada o São Paulo tem um caminhão de jogador no DM. Um caminhão de jogador. Então, velho, tem que rever essa situação aí da preparação física permanente do clube aí, né? Mas não sei, o rabo preso lá, não pode... Todo clube sério, todo clube bem organizado, o Real Madrid parece que esses dias trocou aí a preparação física inteira, permanente que eles tinham. Trocou todo mundo. Jogadores vinham se machucando, o Real Madrid fez a limpa. Por que aqui não pode, cara? Eu gostaria de saber por que aqui não pode. Nada contra a pessoa dos profissionais aí. Só que é o seguinte, cara, é São Paulo. Porra, mano. Isso pode atrapalhar o São Paulo, como vem atrapalhando o São Paulo em várias temporadas aí, umas 10 temporadas seguidas.
Real Madrid trocou todo mundo, São Paulo não pode trocar por quê? Então fica nessa, passa ano, entra ano, ninguém toma nenhuma atitude, né? Fala que é infelicidade essas contusões. Uma hora falam que é o gramado sintético. Não é, porra. Jogadores de São Paulo se machucam no Morumbi também. Tem que rever essa situação da preparação física. Enfim, infelizmente, eu queria acreditar que ele ia voltar mesmo, tá? Que o Lucas Moura, eu quero acreditar, eu tento acreditar nisso, mas, gente, é difícil demais de acreditar, né? Então fica muito difícil. Ainda mais a gente sabe que tem um monte de Pinóquio dentro do São Paulo lá, né? Esse departamento de futebol tá cheio de Pinóquio mentiroso lá, que utiliza das marionetes aí para iludir o torcedor, que jogador A vai voltar, jogador B. Agora estão falando que o Oscar tá voltando, né? Já tô vendo aí, ó, o Oscar tá próximo da volta. Aí chega na hora da volta, já começa com as desculpas, né? Ah, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, cara. São dirigentes que costumam, um bando de Pinóquio que adora iludir, enganar o seu próprio torcedor, né? Isso é vergonhoso, cara, vergonhoso. Gente, fortalece aí, deixa o like que é muito importante, tá? Se inscreva no canal, ative a draga da sininha, hypa os vídeos, a gente tá de olho na galera que tá fortalecendo aí. Beleza? Forte abraço, ótima sexta-feira e boa noite a todos e ótimo final de semana para todo mundo aí. Tamo juntos.